Olá, queridos ouvintes do IDCast, para você que está ouvindo a gente no Spotify e vendo a gente aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos ao episódio especial, gente, de Páscoa. Eu sou o Ender Freitas e tô aqui com vocês mais uma vez, né, gente? Quinta-feira, já anota aí na sua agenda que é dia de episódio do IDCast. E hoje eu tô com ela, Ana Júlia Canfella, minha querida amiga. Muito obrigado, diva. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Essa temporada linda, cheia de histórias maravilhosas. Tá sendo incrível, gente, estar aqui com vocês. Sou Ana Canfella e lembrem-se, o IDCast tá cheio de novidade. Então, @IDCastBR para você não perder nada. Então, gente, nesse episódio tão especial aqui de Páscoa, né, gente? Pra quem ama chocolate, o corinho da Páscoa tá chegando nesse domingo, Docinhos. né? Uma delícia. Amiga, eu amo. Você gosta Eu de Páscoa? amo, amigo, demais. Tô ansiosa pra abrir os Eu também, ovos. eu também. Ainda me lembra bolinho de cenoura com chocolate. Ai, que delícia. E esse episódio tem que ser especial, porque a gente tá com uma pessoa muito especial. Então chama a vinheta do IDCast que o episódio vai começar. Olha, gente, tentar descrever uma pessoa com tanta habilidade, com tanta dedicação ao seu trabalho é algo muito difícil. E pra quem tá acompanhando a gente, já sabe que esse é o momento que a gente pesquisa tudo sobre o nosso convidado, né? A gente faz uma Wikipédia, gente. Então, a gente faz todo um estudo e a gente vai começar a ler essa descrição aqui da nossa convidada muito especial. Né? Com todas as habilidades, a equipe do IDCast preparou esse texto muito especial para ela que é empreendedora, chefe, admirável e uma pessoa encantadora. Nossa convidada faz sucesso através de sabores irresistíveis de seu trabalho que percorre cada cantinho da nossa região de Uberlândia, né? Pois é, essa confeitaria uberlandense com pitadinha francesa traz muito amor em cada fatia, croissant, em cada detalhe, gente. E essa característica francesa vem da trajetória de sua carreira a partir de 2015, em que ela foi para Paris em um estágio doutoral na Universidade de Paris, onde se apaixonou pela gastronomia francesa. Que chique, né? Gente, muito chique. Ela é muito chique, Ela essa é diva, muito né? chique. Pois é, em 2019, gente, ela retornou à França para estudar gastronomia, que motivou no mesmo ano iniciar seu ateliê de doces e bolos, dando origem à famosa Cantine Gastronomia. Atualmente, a Cantine possui 2 unidades, 38 colaboradores e grandes planos para o futuro. Pois é, Wender, e além de todas essas qualidades, em 2024, nossa convidada ganhou a 6ª edição do prêmio Mulheres que Fazem História. Com muita honra, vamos receber Luana Ávila! Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu tô até assim, nossa, que legal, quem que é essa? Chique desse jeito. Aí eu olho pra mim, nossa, fubazenta. Ai, que isso, da onde, Imagina! Luana? Você é muito chique, Eu acho que francesa. meu coração é francês, mas a alma, Sério? assim, ó, é fubazenta. Alma brasileira, né? Alma brasileira. Ai, o Brasil é maravilhoso. Ai, eu amo, pois amo. é. E você, a gente tava lendo a sua história e tudo mais. Você é formada em geografia, né? Sou. E daí, como surgiu essa transição de história Pra cantine, gastronomia. né? Gastronomia. Gente, eu detestava dar aula. Eu descobri, Oh, meu Deus. quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu defini minha carreira. Eu falei, eu vou ser professora universitária, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou seguir carreira acadêmica. Uhum. E eu realmente fiz. E aí, no final do doutorado, eu fui professora universitária. Com 24 anos, eu já dava aula na universidade. Muito Que nova. chique. Sempre fui muito precoce, porque eu sempre me dediquei muito a todos os planos e todas as coisas que eu queria fazer. Mas aí, quando eu fui dar aula numa escola, de verdade, com meninos novinhos. Não com meninos bem novinhos. Bem Eu falei, babies. bem babies. Não é isso que eu quero pra minha vida. E eu tava já no final do doutorado e eu fui fazer um estágio na França. E lá eu conheci uma senhorinha que, pra mim, é como se fosse minha vozinha francesa. Ai, que Meu amor. Deus. E ela meio que me adotou e ela me levava. Porque eu era, né? Como se eu não fosse, eu era gordinha. E os franceses, eles têm muito esse negócio de alimentação. É como se
para nós, o futebol é uma coisa que vem no nosso DNA. Na França, a gastronomia é a mesma coisa, é como se fizesse muito parte do dia a dia deles. Então, esse negócio de entrada, prato principal, sobremesa, isso é natural para eles. A forma de se alimentar, o vínculo com a comida, o vínculo com a origem da comida, de saber o que eles estão fazendo e ter uma questão cultural atrás disso é muito forte. Então, essa senhorinha, ela chama Eve Marie. Inclusive, eu fui visitá-la o ano passado. Fofa, Gente, meu ela tem mais de Deus. 90 anos. Meu Deus, que amor. Que amor. Ela é maravilhosa. E ela me levava no supermercado pra tentar, me mostrava os ingredientes. Ó, minha filha, esse aqui você pode comer, esse aqui você não pode comer. Tá vendo essa barra de chocolate? Então, aqui, ó, olha os ingredientes. Lê aqui, ó, cacau, aqui, ó, tem pouco açúcar, vem no final. Ela me levava na feira. E ela me falava de cada alimento, e ela pegava o tomate, e assim, eu tenho uma história de tomate com a Eve Marie, que um dia a gente estava numa feira livre mesmo, e ela pegou os tomates, colocou num saco, chegou na casa dela, gente, a gente compra o tomate verde aqui, né? Ela comprou o tomate maduro, pra mim tava mais que bom. Ela pegou o tomate, tirou do saco, colocou na janela, a janela dava à vista, uma janela enorme, pra Torre Eiffel, juro pra vocês, uma coisa Luana, enlouquecedora. Eu falei, o Deus que você tá do fazendo com céu. esse tomate aí? Ela, não, vamos esperar esse tomate amadurecer. Pra mim já tava 100%. Aham. Vamos esperar esse tomate amadurecer e depois a gente vai fazer uma salada dele. E eu voltei na casa dela e ela fez uma salada com aquele tomate, gente. A melhor Meu salada Deus de do tomate que eu comi na céu. minha vida. Que isso. Eles têm um respeito pela sazonalidade que é Que surreal. lindo. Então, por exemplo, agora porque eu realmente vivo a França. A confeitaria da Cantine, a confeitaria. A minha vida tá muito pautada na confeitaria, porque é um amor genuíno mesmo. Então, eu sigo os chefes franceses, eu falo francês, e eu tenho amigos franceses, faço aula de francês, enfim. Então, eu tava vendo hoje mesmo que tá começando a temporada de morango. Então, se vocês forem na França daqui 5 meses, vocês não vão achar absolutamente nada de morango. Porque a temporada, é essa. E acabou. Acabou. Então, no fim do ano, vocês vão ver muito doce, por exemplo, com castanha, com especiarias, coisas mais pesadas, comidas mais pesadas. Então, lá, por exemplo, vocês vão comer. Eu falo demais, né? Mas é porque eu Nossa, amo que esse isso. assunto. Não, E a gente tá tá... aqui pra se divertir, a gente né, tá amor? Eu tô aqui, meu Deus do céu. Que Eu quero saber linda de tudo história. dessa Não, a grande gente quer aventura na saber. França. Não, então vocês vão, por exemplo, agora, em julho, que é o oposto, né? Hemisfério Norte. Então, eles vão estar em junho, julho, eles vão estar bem no verão. No verão forte. Então, vocês olham o cardápio, vai ter lá salada de verão, coisas muito frescas, Então etc. há uma mudada, assim, de acordo com o tempo no cardápio Sim. francês. E vocês vão em dezembro, vocês vão encontrar raclette, vão encontrar fondue, que é aquela coisa mais pesada, mais com Pesado. queijo, mais quente. Então, assim, Nossa. Voltada mais pro inverno. inverno. isso. Inclusive vinho, quem vai tomar agora, vai tomar vinho branco, um rosé, um espumante, raramente, assim, raramente entre aspas, mas é muito mais comum você tomar mais vinhos frutados, vinhos leves, vinhos mais florais nessa época do ano, lá no Hemisfério Norte, pelo menos na França. E no final do ano são vinhos mais fortes, mais Fortes. encorpados, mas Que depende faz, também. que esquenta, né? Depende também do que você vai acompanhar. Gente, Mas que assim, incrível, não isso sabia pra disso. eles é natural. Então, numa escola, as crianças elas têm a sobremesa. Sim. Não é uma coisa assim absurda, é normal. Mas a obrigação, sobremesa de aham. lá, isso que eu acho que é uma diferença muito grande. Eu fiz estágio num restaurante com estrela Michelin. E o chefe, uma vez, o chefe estrelado, chiquérrimo, ele pegou e me chamou e falou assim: Luana, aqui pra gente, o sal e o açúcar são temperos. Então, o açúcar é pra realçar sabor, não é pra dar Pra sabor. dar sabor. Uhum. E É as só pra dar um... e as porções também são muito pequenas de sobremesa. Então, a sobremesa é uma coisa que não é tão agressiva, não é tão absurda, não é tão proibitiva. A comida, para nós, Como aqui no Brasil. para nós tem brasileiros, essa- é uma culpa. Nossa. Lá não tem isso. Pelo menos eu nunca percebi isso de uma forma tão forte. Então, uma vez eu comentei com o meu chefe, que não é esse estrelado, era o chefe abaixo do chefe estrelado, era o chefe direto. Falei assim, chefe, por que essa sobremesa é tão pequena? Ele falou, não é pequena não, aqui ó, 3 garfadas, é ideal pro final de uma refeição. Então, era uma sobremesa minúscula, ela devia ter uns 60 gramas, ou 65, e eram 3
garfadas. Meu Deus. Que era o suficiente para terminar uma refeição sem você ficar com aquela sensação de que tá estufado, que E se tá. culpando A por gente aquilo, fala né? de repunando, né? É. Que não tá aguentando mais Não aquele aguentando doce. mais. Ai, eu já sou assim, gente. Já Eu é. como um doce, eu tô passando mal, Luana. Porque tem esse negócio da cultura, igual você disse, né? Sim. E é muito curioso, porque aqui no Brasil a relação com a comida, ela é um pouco, ela é bem diferente, assim, do jeito que você tá comentando. E eu achei muito legal essa parte de deles obedecerem o E calendário, respeitar os né? alimentos sazonalidade. também, né? É. E aí, assim, o que que eu faço? Eu trago um pouco da França, mas eu respeito muito o que que é nosso. Então, não dá para eu fazer uma gastronomia 100% francesa aqui, porque a gente, pelo nosso hábito, e não tem nada de errado com isso, a gente não é pior, nem melhor, nem nada. São as nossas características. Pelos nossos hábitos, eu não consigo trazer uma coisa tão sem açúcar, porque a gente vai achar sem graça. Inclusive, a primeira vez que eu fui pra França, eu falei, nossa, que comida sem graça. Sem sal, sem açúcar. Trem esquisito. E depois que eu morei lá, já morei 2 vezes, e eu volto pro Brasil, eu falo, nossa, mas que comida forte, que comida doce, que comida Porque igual você disse, salgada. o açúcar e o sal é pra realçar realmente, né? Isso. Nossa, isso é muito Mas assim, a gente tem que realmente respeitar o lugar que a gente tá. Sim. Então, por exemplo, eu faço as choux creams, que são muito conhecidas também no Japão, mas que são de base francesa, de origem francesa. O que eu trago de gastronomia, de confeitaria de confeitaria para cantina, é uma confeitaria bem de fusão mesmo. Eu pego uma parte do Brasil, uma parte da França, e eu faço uma coisa que é nossa. Sim. Então, as receitas da cantina, elas são pensadas lá dentro, elas são desenvolvidas lá dentro, não 100%. Mas eu trago muito esse toque pessoal de entender o que o brasileiro gosta, porque eu sou brasileira. E trazer um pouco do que eu aprendi na França e que eu continuo aprendendo, porque eu não cortei minha relação. Sim. Então, os doces da cantina, salvo alguns, são menos doces do que o normal, mas não tão pouco doces como a seria gente é na acostumado, França. assim. Se fosse abrir uma confeitaria, se fosse abrir a cantina na França, eu teria que adaptar novamente. Que legal, e essa relação com culinária que você comentou, que você faz essa fusão que é muito interessante. Você sempre teve essa relação próxima com cozinha, com confeitaria, desde sempre, ou quando que surgiu? Gente, Eu tô imaginando a Luana céu. novinha, pequenininha, fazendo Já vários fazendo doces, doces. assim, ó. Eu era apaixonada, mas eu nunca pensei que gastronomia pudesse ser uma profissão. Você não via como uma profissão? Gente, eu tenho quase 40 anos, então eu venho de uma família muito tradicional. As profissões eram, ou você vai ser advogado, ou você vai ser professor, ou você vai ser médico. Então, assim, ou engenheiro. A minha família, boa parte da minha família é uma família de engenheiros. Então, eu me via como engenheira, que assim, tem nada a ver comigo. Engenheira, geografia, gastronomia. E aí, eu acabei de voltar de Fortaleza agora, e quando eu tinha 15 anos, 14 anos, eu fiz uma viagem para Fortaleza e eu me apaixonei pelo turismo. E eu resolvi que eu ia... Meu pai e minha mãe, muito abertos, falaram, minha filha, você pode fazer o que você quiser da vida. Eu pensei, então Ai, tá. que queridos. Pelo menos eles deram a Vou a possibilidade. Vou fazer turismo. Só que na época, a gente tinha que estudar numa federal. E eu descobri que dentro da geografia tinha um laboratório de turismo. Então, eu fui fazer geografia pelo laboratório de turismo. Mas quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já estudei fotografia, eu era apaixonada com artes, eu sempre gostei da parte de etiqueta, tudo estava ligado à gastronomia. De certa. Porque a gastronomia, Nossa, que lindo. querendo ou não, ela tem uma parte artística muito grande, principalmente a confeitaria. E tem uma parte de matemática também, principalmente a confeitaria. Nossa, imagina. Então, eu acho que a minha vivência, a vida inteira, as cadeiras que eu escolhi quando eu fiz a faculdade, quando eu fiz a federal, tudo que eu fui me preparando me trouxe um pouco para essa gastronomia que eu vivo hoje. De alguma forma foi contribuindo na sua história, né? Todas Não as foi viagens. como se fosse tipo, fiz lá e... Né? Não, Foi de uma contribui. forma contribuindo pro que você é hoje, Total. né? Até porque você aprende com os lugares que você visita, da E comida. é exatamente isso que eu ia falar. A gastronomia, ela tá muito ligada a repertório. E eu, como uma pessoa privilegiada, pude viajar muito, pude conhecer outros países, tive uma família que sempre foi muito acolhedora e me permitiu sonhar. Então, eu acabei viajando muito Brasil, viajando muito fora, viajando sozinha, fazendo mochilão, mulher.
Sozinha? Sozinha. Peguei mochila nas Meu costas Deus, Luana, e pra onde ia. você já foi, meu Deus? Eu já fui pra África. África do incrível. Norte, né? Já viajei a Europa inteira, Estados Unidos, Que América do legal. Sul. Não, Luana, Mas- gente, a experiência própria aqui na nossa frente. Meu Deus. Primeira Meu vez que eu Deus. saí sozinha, que eu fiz um mochilão fora do Brasil, porque eu já fiz um mochilão pro Rio de Janeiro, que eu fiquei num quarto que tava em construção, com um monte de estrangeiro. Meu Uma coisa assim, Deus. surreal. E Que até hoje, experiência. até hoje eu converso, por exemplo, com um cirurgião plástico mexicano que dormia na cama em cima da minha, que a gente já tá velho, né? Mas faz muitos anos isso. E essas conexões ainda algumas permanecem. Então, isso tudo ajuda a gente a criar o repertório e pensar. Então, quando eu vejo um doce, por que eu falo que muita coisa vem da nossa cozinha? Quando eu vejo um doce, eu pergunto assim, cara, como que eu faria isso aqui? E pra mim é mais fácil eu criar do que eu copiar. Copiar. Porque a cópia, pra você fazer a cópia, ela tem que ser muito perfeita. Uhum. Sim. E ela tem que ter referência. Não que eu não faça, e quando eu faço alguma coisa que vem de outra pessoa, eu ainda falo, ó, gente, isso aqui ou é inspiração, ou eu aprendi com o fulano de tal. Mas é muito mais gostoso pra mim, muito mais prazeroso colocar a minha assinatura. Criar. E nem é tipo, ela tá colocando essa. Não, é porque é legal. Sim. A gente vê uma coisa que a gente fez ficar pronta e você ter aquilo ali e as pessoas gostarem. E isso eu acho que é o diferencial da culinária mesmo, porque eu tô entendendo assim, é com amor que você faz, né? Porque eu acho que criar comida, eu sou péssimo na culinária. Eu sou horrível pra cozinhar. Tipo, eu tenho realmente uma dificuldade, assim, eu até já me propus, assim, só que eu tenho muita dificuldade. Sei lá, eu sempre erro o sal. É uma das minhas maiores dificuldades enquanto pessoa. Mas eu vejo que você tem, assim, realmente esse amor por criar, né? E aí eu queria saber um pouquinho da questão de como foi a sua experiência na cozinha na França, assim. Como que é a relação dos chefes, assim, como que foi pra você? Porque você foi muito nova, né? Nada. O estagiário na França tem 14, 16 anos, mas deixa eu só te falar do sal. Me conta, eu quero dicas 1 quilo de sal. carne, 1 colher de sopa de sal. Não tem Tá. mais erro. É isso. Então, E macarrão, Vai. Luana? macarrão, você vai colocar ele pra ferver na água salgada. Então, você deixa a água ferver, coloca um sal, pode colocar uma colher cheia de sal, deixa o macarrão ali ao dente. Antes de terminar de cozinhar, eu já coloco o molho. E foi. Antes de cozinhar ele já... Antes de terminar de cozinhar, Ah. quando tá quase al dente, Aham. tira ele um pouquinho antes, porque, né, gente? Entendi. A gente tem que ter textura na comida, É. tá? Meus macarrão às vezes fica aquela coisa papada, assim, Não. sabe? Ah, Ai, gente, eu sou péssima na cozinha, tá? Um dia eu vou fazer um prato aqui pra gente Eu comer gosto e de eu vou me botar pra todo aventurar, mundo mas- experimentar. não, Eu vou Será? chamar a Luana. Não, Eu vou chamar a não, Luana não. pra eu comer me recuso. meu macarrãozinho papado, Não, Luana. obrigada. Ai, meu Deus. Um miojinho. Ai, meu Não, mas Deus. o miojo, ele tem seu lugar. Tem o seu lugar, né? Tem, com Vamos falar- certeza. Principalmente na Gente, vida dos tudo. universitários, né, gente? Tudo tem o seu lugar. Tudo, Mas é. assim, você não precisa colocar... Exagerar, né? Não, você não Exato. precisa colocar cup noodles. Deixa eu contar uma história. Eu fui pro Acre, Floresta Amazônica, comendo cup noodles. Eu nunca mais comi cup noodles na minha Nossa, vida. tem um trauma com cup noodles também. Estudante, sem grana. Desculpa a expressão, mas fudido. É. Comendo cup noodles da ida até a volta. Eu Nossa nunca mais Senhora. pus cup noodles na Deus. boca. Nunca Cup mais. noodles são, eu não sei, não me desce cup noodles. Mas, ó, você tava falando do miojo, você faz o legume salteado, Uhum. corta o legume, fogo alto, óleo muito Tipo, quente, brócolizinhos, de né? pouco em pouco, você faz um salteado de legume ali, Uhum. depois você coloca o cup noodles cozido certo, pouco cozido, Uhum. em cima, é maravilhoso, não fica ruim não, põe um shoyuzinho, Ó, gente, se liga na dica, comida de hein? universitário, A dica, e é gente. barato, é fácil de fazer e é rápido. É mesmo? Pois é. Eu tento me aventurar na cozinha, ainda É. mais com as restrições alimentares, tem que entender Ah. os alimentos. Isso é, tudo que você falou é muito. É. Mas me conta mais experiências Vamos lá, pela da cozinha. França. Eu quero saber, cadê a francesa? A la française. É francesa. Eu fui pro interior da França, para uma cidade muito pequenininha, trabalhar num restaurante com uma estrela Michelin dentro da confeitaria. E nessa época, não tinha uma pessoa na cidade que falava francês. Eu tava lá 19 dias, meu marido, teve um acidente de carro, morreu na hora. Minha vida mudou, foi daí Meu que nasceu a Deus. cantina. Isso foi em quando? 2019. 2019. E foi na França que, nesse estágio,
que eu aprendi como que funciona realmente uma cozinha profissional, que eu nunca tinha entrado numa cozinha profissional. E depois, eu também não tenho tanta experiência com cozinha profissional. Depois da França, foi mais a cantine mesmo. A relação profissional dentro de uma cozinha francesa é completamente diferente do que eu vejo no Brasil. Eles falam que a cozinha é dividida em uma brigada, é como se fosse uma coisa militar mesmo, né? Tem o chefe, tem os sous-chefes de cada seção, e na confeitaria era eu, mais um chefe, outro estagiário, e eu fui desenvolvendo tão rápido. Lá, menino começa a trabalhar na gastronomia com 14 anos, 16 anos no máximo. Sim. Então eu fui pra lá, eu devia ter tinha 32, 33 anos. Eu era uma estagiária super velha. Não era normal ter uma estagiária com aquela idade. Mas teve o lado positivo que eu ouvia o pessoal gritando, mas gritando real com os estagiários mais novos, e ninguém gritava comigo. E eu tinha uma postura muito Coitados, correta. velhos estagiários. Tadinhos, gente. É porque menino, tava aprendendo. Então eles Sim. faziam muita cagada. Imagino. Eu Tá era começando. Né? era uma criança, gente, 14 anos. Nem- Eu acho que aqui no Brasil, 14 anos, você não pode nem trabalhar, se eu não me engano. Acho que é só no né? menorzinho aprendiz, só né? jovem. Menor Exatamente, aprendiz Menor com- aprendiz. Não, menor aprendiz é com 14? 15, né? 15? Né? Acho que Eu é. lembro de um menino com 14 anos que ele fumava já. Ele já Meu fumava, Deus, velho. Luana. A cultura, velho. A cultura. É muito diferente. E aí, esse povo, acho que uma vez eles prenderam esse menino no champois, como é que fala? Na geladeira lá na grande, esqueci, gente, o nome que fala. Tem uma geladeira grande. Tipo uma câmara fria. Câmara Câmara fria. fria. Prenderam esse menino na câmara fria. De propósito? Ele fazia muita cagada, velho. Aí eu ouvi ele lá no porão, assim, porque tinha um porão. E o povo gritava com ele, esse menino chorava, e depois Meu ele Deus. voltava. Tadinho. Nossa. Tem razão dele fumar, né? às vezes ele era um despertar. Um escape. Ele largou, mas ele era terrível. Esse menino, ele era terrível. Um beijo pro menino terrível aí da França. Ele era difícil de gerir mesmo. Mas aí comigo deu super certo. Deu tão certo que eu nunca vi isso na minha vida. E eles contaram que nunca tinha acontecido antes. Que chegou um ponto que eu trabalhava tão rápido, tão bem, que eles dispensaram o outro estagiário, eles mandaram o outro estagiário para outro restaurante, ficou só eu e o chefe. Meu Deus, que chique. E nas terças-feiras o chefe tirava folga. E aí, como era só um estagiário, ele não poderia tirar a Você que folga. assumia. Eu assumia. Meu Deus. Ela virava a chefe. A chefe, Eu que assumia chique, todas Luana. as terças-feiras a Que cozinha, a confeitaria do restaurante estrelado. E Que mais, chique. eu coloquei uma receita minha. Como no final da refeição tem alguns docinhos, e eu coloquei um bolinho meu no meio dos docinhos, porque o chefe aprovou, porque ele não estava gostando do bolinho que tinha lá. Tinha antes. E aí a gente colocou o bolinho de limão. Que Então, chique, assim, Luana. Gente, a história de Ratatouille ali. Eu tô imaginando toda Foi uma história de surreal, Disney, é quase tá? uma Cinderela, né? Exatamente. Quase uma Cinderela. Aí eles me Incrível. convidaram para ficar. Eu ia ficar, mas a documentação foi tão enrolada, e eu acredito tanto naquele negócio de se tá muito difícil, não é para si. Uhum. Eu acho que as coisas têm que fluir. Então, se tem aquele flow muito embaçado, é porque não é o caminho. E aí começou a embaçar demais. Meu pai me ligava, ó, volta pro Brasil, volta pro Brasil, volta pro Brasil. Falei, velho, vou voltar. E voltei e aconteceu o que aconteceu. A cantina explodiu muito rápido. E como É, que eu queria saber surgiu? como é que Conta pra surgiu. gente. Ah, quando meu marido surgiu essa morreu. ideia. Eu não tinha mais casa pra morar, porque quando ele morreu, a gente morava num apartamento alugado. E eu vim pra missa de sétimo dia, porque eu não dava tempo nem de vir pro enterro. Eu vim pra essa missa de sétimo dia, entreguei o apartamento, porque eu não tinha grana, eu tava quebrada, eu tava em transição de carreira. Gente, em transição de carreira, você não tem uma profissão. É, Você tá. é um grande vazio, né? É um grande É um vazio. Então, assim, eu não tinha onde morar mais, o meu carro tinha dado PT, meu marido, que era o meu companheiro, com que todos os nossos planos eram juntos. A gente tinha casado, tinha menos de 2 anos. Meu Deus. Foi tudo embora. E aí eu fui morar de favor com a minha irmã super querida, deixou eu morar na casa dela, e eu não tinha renda, gente, ela me sustentou, meio que me sustentou. E aí eu fiz um bolo na casa dela. Ela falou, ó, é um bolo pra nunca mais, porque você é muito baguncento. E era um apartamento. Ela falou, ó, você
pode ficar aqui o tempo que você quiser, mas trabalhar aqui dentro, não. E eu tive que procurar, e eu sempre tive esse medo danado de abrir um ateliê, porque era muito caro, e eu falava, gente, eu faço quantos bolos eu vou precisar fazer para pagar esse aluguel? Mas não tinha opção. Achei uma casinha no centro de Uberlândia, uma casinha de fundo, pus uma cama lá, que era onde eu dormia quando eu virava à noite, porque às vezes eu virava à noite trabalhando. E em 3, 4 meses, eu tinha alguns clientes da escola ainda, da universidade, esses clientes começaram a me encomendar, era tudo muito bem feito, e a gente tenta ainda ter esse padrão. E a cantina estourou. Nossa, então a cantina surgiu do fundinho de uma casa. Surgiu do fundo do poço, né? Gente, pensa, o povo fala assim, nossa, Luana, como você é corajosa. Como você é corajosa, porque você foi, empreendeu na hora na maior dor da sua vida. Porque assim, gente, foi muito Eu imagino. difícil. É porque, igual você disse, foi um grande vazio, assim, em todos os sentidos, né? Ao mesmo tempo que você tinha tudo, de uma hora pra outra você já não tinha... Não tinha nada. Só que tem um negócio, não sei se vocês já ouviram, vocês não devem ter ouvido falar, chama Jogo do Contente. É um livro que chama Poliana. E eu li quando eu era criança. E a Poliana, ela aprendeu com o pai dela uma coisa que tudo que acontece na sua vida tem um lado positivo. Absolutamente tudo. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha nada, eu podia tudo. Então... As possibilidades já estavam... Você já não tinha nada foi pra um perder, recomeço, exatamente. Quando você tá muito no buraco, você não tem nada mais pra perder. Vou perder mais o quê? Eu já não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha meu marido, não tinha meu companheiro, não tinha plano, não tinha nada. Então, tudo que eu fizesse era lucro. Então, assim, foi muito doloroso, eu não nego isso. Foi a época mais difícil da minha vida. Até hoje eu sinto muita falta do meu esposo que faleceu. E eu casei de novo, tenho filho, minha vida continuou. Mas, assim, Fez parte da sua história, né? o pessoal fala dessa coragem. Mas quando você não tem mais nada, você não tem o que fazer. Ou você vai pra frente ou você senta e chora. A minha família não me ensinou a sentar e chorar. Minha família me ensinou a trabalhar. Então tem isso também. E foi, tá dando certo, não sei até quando. Tem hora que eu falo, não quero mais. Vocês somem da minha frente. Eu vou explodir isso aqui, eu não quero mais. E eu acho hoje muito mais difícil do que quando eu comecei. Quando eu comecei, eu trabalhava muito mais. Mas hoje é muita coisa pra gerenciar, né, Luana? Nossa, eu imagino. Tanta coisa pra colaboradores, clientes que, assim, as lojas são sempre lotadas, né? Sempre. Como que é pra você, assim? Na verdade, eu queria saber como surgiu o nome, Cantine. Assim. Cantine foi um trabalho de faculdade, quando eu fazia turismo, porque eu não fiz só geografia, eu fiz turismo e hotelaria. Meus amores, ela já passou Ela já passou por tudo. Cursos, assim. Eu fiz turismo e foi um trabalho de conclusão de curso, era um café colonial. Trabalho de conclusão de curso, não. Trabalho de uma cadeira, uma disciplina. Era um café colonial. Em Uberlândia não existia, hoje existe. Naquela época não existia. E cantina é cantina em alemão. E aí eu que criei esse nome. Eu falei, vou usar esse nome, porque a Cantine... Eu era tão insegura com isso que eu falei, eu não vou pôr meu nome. Não vai ser Luana, porque normalmente o nome é o nome do chefe, né? Coloca confeitaria, Sobrenome, patisserie ou qualquer coisa. E a Cantine, ela nasceu para ser vendida. Então eu falei, não, eu faço essa loja, eu faço essa empresa, se essa empresa der certo, eu vendo ela e vejo o que eu vou fazer da minha vida. Meu Deus, então era pra ser algo assim. Era desprendido. Agora alguém fala assim, Luana, quer vender a Cantina? Não. Não. É meu Porque filho. virou sua cara, né? É como se fosse um filho meu mesmo. Igual a ideia pra gente. Exato. O nosso filhinho. Nossa. Muito lindo, por sinal. E qual foi o primeiro prato que você percebeu que explodiu assim? O cookie. Foi o cookie. Não, eu comecei com tudo. O pessoal falava assim, Luana, você vende coisa sem açúcar? Vendo! Faço. A primeira vez que eu fiz um bolo cobrado foi uma professora da ESEBA, da universidade, da escola. Ela falou assim, Luana, você faz bolo de aniversário pra vender? Faço! Claro que eu faço. Nunca tinha feito. Quanto que é? R$35 o quilo. Meu Deus. Não tinha nem não tinha noção nenhuma. E eu fiz esse bolo, ficou maravilhoso. Foi pra Roberta. Ela até hoje, de vez em quando, eu vejo ela na cantina e tudo mais. Então, eu fazia muito bolo confeitado. O pessoal falava, você faz bolo sem glúten? Faço! Faço também, gente. Eu fazia tudo.
E a Cantine era um lugar que a gente fazia bolo de aniversário confeitado e docinhos. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que essa pegada francesa ia chamando muita atenção e eu comecei a fazer croissant. Quando eu comecei a fazer croissant, e os croissants de antigamente não eram iguais os de hoje. Inclusive, eu trouxe pra vocês o croissant. Ai, que delícia. Gente, temos comidinhas Temos aqui, que né? provar. O croissant de antigamente não era tão bom quanto é hoje. E ele estourou. Ele estourou e ele mudou completamente o rumo da Cantine. Então, a gente começou a ter pronta entrega que a gente não tinha. Fazer doce para as pessoas passarem e buscarem. E nessa época, a gente já estava numa segunda casa que não tinha nem placa, parecia uma tapera. E fazia fila. E o povo me ligava e falava, Luana, onde é que você tá? Porque eu tô passando na porta e não acho a Cantine, não acho a loja. Falei, não, você não vai achar mesmo, não tem placa. Não, amor, realmente não tem um layout ainda não. É uma casa que tá com o portão, assim, meio estragado, com o muro, como é que fala, descascado, é uma casa meio branca. Pra vocês terem ideia, o número da casa era pintado de branco e o muro era pintado de branco. Meu Então, Deus, não não dava dava pra ver. não tinha estacionamento, enfim, fazia fila. Quando entrava, assim, aquele monte de gente, eu desesperava, eu ficava Nossa, super meu nervosa, Deus. ansiosa. Enfim, e aí, no final da pandemia, isso tudo foi no meio da pandemia. Tudo isso aconteceu no meio da É pandemia. verdade que ela Foi. de No 2019. meio da pandemia, bizarro. Tava ali, né? 2019 você voltou, meu Eu Deus. voltei no Luana. final de 2019, no Então, meu Deus. começo de 2020 já era pandemia. Já. Então, assim, isso Tudo tudo aconteceu aconteceu. no meio da pandemia. No final da pandemia, meus clientes, porque eu sempre ouvi, né, falaram, Luana, ou você arruma um lugar pra gente sentar e comer esse croissant com café, ou a gente não vai voltar. Eita, os clientes já estavam exigindo, gente. Ah. Os clientes são exigentes? Nossa. São. Porque eu tô vendo nas redes não sociais um têm grande burburinho de um ovo de Páscoa, gente, né? Que estão querendo o do caramelo Salgado, né? tem fã-clube, eu não Pois sabia. é. Eu vi ontem. Não, Você e- tá tendo um dilema ainda desse cardápio, Não, eu né, falo que eu sou Luana? pau mandado dos meus clientes, porque assim, sou mesmo. Uhum. Eles falaram, eu descobri que tem um fã-clube de caramelo salgado, Meu e vai ter o Deus. caramelo E vai salgado, ter. com certeza. Eu imagino que o Gente, pessoal... então eu vou apanhar, né? vai ter manifestação lá na porta da cantina, gente. Todo mundo na porta lá no domingo de Páscoa fazendo manifestação. Não, mas os meus clientes são os melhores. No dia que a gente inaugurou essa cafeteria, porque aí a gente abriu a cafeteria, que eu não sou doida, né? Se mandaram, eu fui fazer. No dia que a gente abriu, tinha... Gente, vocês não têm ideia. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. E meus amigos, assim, começaram a me ajudar. E aí o médico tava lá fazendo café, a outra que tava fazendo economia tava anotando o nome, a outra que é médica também tava limpando as mesas e todo mundo ajudando. E foi muito lindo. Ai, meu Passaram Deus. centenas de pessoas Nossa. na inauguração. E assim, eu pensei assim, vou colocar 30 lugares, vai dar pro gasto. Gente, 30 lugares, quando a gente inaugurou, não tinha cafeteria em Uberlândia daquele jeito. Uhum. Era A algo gente- diferencial, né? Tinha cafeteria, mas a gente criou um novo jeito de trabalhar. Uhum. A gente foi fazer prato como se fosse restaurante. Então, tudo era muito novidade. Uhum. Isso tem 3, 4 anos. Então, a gente bombou muito rápido. Aí, eu lembro que veio um adolescente, assim, ó. Adolescente não, um jovem. Ele falou assim, nossa, vocês hitaram. O hit! E o quê? E esse hit aqui? Não, vocês estão na boca de todo mundo tá falando de vocês. Eu, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí a gente foi, E cresceu, a fez um cantina foi realmente um puxadinho, hit. fez um puxadinho, abriu outra loja agora, e junto com isso vieram todos os desafios. Hoje os Imagino. clientes são muito mais exigentes que no começo. No começo eles tinham... no começo era como se fossem meus amigos, sabe? Aham. Inclusive eu tenho... Todos estavam apoiando e tudo mais. eu tenho clientes que viraram amigos pessoais. Uhum. Do tanto que ajudaram, e enfim, que ainda ajudam. E hoje já é uma coisa mais de domínio público. A cantina é como se fosse domínio de Uberlândia. Então tem gente que não é tão legal com a gente Imagino. como no começo. No começo. Então a gente apanha às vezes, mas faz parte do business, É, como diz meu atual marido. faz parte Faz do parte. processo, Meu gente. Deus. Irritar é isso. Tem os Irritar- haters tem os também, haters. Luana. Tem. Pois é. Meu Deus. E ano passado você ganhou o prêmio, né? Mulheres que fazem história. O que isso representou pra você depois de todas essas mudanças em sua vida? De passar por Foi bem merecido Paris, o prêmio, né? total. Muito Abrir o merecido. próprio negócio depois de tudo isso. Como Gente, foi? Eu nunca imaginei. Eu pensei assim, gente do céu, eu vim da Tudo é uma roça! surpresa pra você. Eu vim da roça, eu não acreditava. Surpresa. Eu falava assim, que roupa que eu vou nesse lugar? E foram 2 prêmios. Foi a Mulher do Ano
E mulheres e Meu mulheres que Deus! fazem história na categoria empreendedorismo. Eu acho que é a coroação de um trabalho que não é só meu, é um grupo. Acaba que eu apareço, mas atrás de mim tem Sim. mais de 30 pessoas. Então, eu dedico e eu dedico esse prêmio para esse pessoal, para Deus, para minha família, que é quem me suportou e quem me suporta todos os dias, e de dar suporte mesmo. Eu até hoje não entendo a dimensão disso. Eu fico muito feliz, mas quando alguém me pergunta desse prêmio, eu realmente não sei nem o que falar, porque eu acho que eu não tenho dimensão nem do prêmio e nem do tamanho da Cantine. Porque Você acha que que você é? não tem essa, Não essa tem. perspectiva? Não, eu não Porque tenho hoje dimensão. a Cantine é uma referência dentro de Uberlândia. Porque assim, eu tava semana retrasada, eu tava dentro de uma falésia no interior do Ceará e passou uma menina por mim e falou assim: Nossa, Luana da Cantine. Meu Deus, Luana! Eu tava em Paris. A explosão não é só em Uberlândia, Não não, meus é. amores. É nacional, internacional. Não, eu tava em Paris e depois um cara me mandou mensagem e falou assim: Eu te vi no aeroporto. Meu Deus! Então, é uma coisa assim que extrapola. Eu tenho amigo na Suíça, eu tenho amigos pessoais na Aham. França. Então, assim, é uma coisa que é a Cantine que me leva para esses lugares. Então, eu realmente não consigo entender a dimensão disso. Só que às vezes eu tenho eu vejo aqui de um ladinho, vejo do outro, o que tá acontecendo, mas eu ainda não consigo compreender o todo. Talvez quando eu ficar mais experiente eu consiga. E eu acho que surge a cada dia novos clientes e a dimensão vai se... Meu Deus. Não, e tem também, o pessoal fala, Luana, você mudou a gastronomia de Uberlândia. Isso eu acho que eu realmente mudei. Uhum. Fez Você história. acha que foi um grande impacto pra cidade? Eu acho que a gente subiu a régua e eu acho que a gente inspirou muita gente a fazer coisas no mesmo caminho. Eu acho que isso fez a cidade dar um Abriu up portas, né? na gastronomia, principalmente nessa parte de café, de doce, de tudo mais. Não que não tivesse coisas muito boas. E tem pessoas maravilhosas que trabalham com isso. Mas eu falo da forma com que a gente fez. Sim. Que fez dar uma mudada assim, fez a gente se aproximar muito de São Paulo, do que tem de mais novo no mundo. Porque Sim. São A Paulo... inovação dentro Até de uma essa cidade, fusão né? que você falou, né? Sim, então É. hoje a gente vê muita coisa que a Cantine trouxe pra cá e que hoje é comum. Uhum. Antes da Cantine, o croissant não era muito comum aqui na cidade. Hoje em dia, em qualquer boteco você vai ter Tem croissant. croissant. Conhece. E nossa. eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal Sim. porque a gente começa... E as pessoas começam a saber o que é bom e a não aceitar uma coisa abaixo. abaixo. isso. Nossa. Até Esse na carinho Cantine. pela culinária, né? Isso é muito legal. E as pessoas começam a ter aquele negócio que eu falei lá no começo. Começa a ter referência. Referências. Começa a ter uma base melhor. Totalmente. Pois é. E, Luana, qual seria o futuro da Cantine, assim? Agora, um momento de reflexões, né? Reflexões. Um momento de Porque reflexões. Eu você adoro já esse falou momento que de não reflexões. vê essa dimensão, mas tá É. crescendo. Tá crescendo Quais são cada os vez. futuros, né? Os caminhos da Cantine. Um consultor meu, porque hoje em dia eu lanço mão de tudo que eu posso pra me ajudar. Uhum. Eu mandei um papel pra ele enorme e falei assim: olha, olha as possibilidades da Cantine. Eu fui pondo seta e virou um papel enorme, assim. Eu acho que eu pretendo agora focar mais em mim e na minha marca, separada da Cantine, para ajudar o pessoal nos cursos, consultorias, essas coisas que sempre me pediram, e a gente tem que ouvir o que as pessoas pedem, Sim. e eu nunca pude fazer. Então, eu vou segurar a Cantine mais um tempo. A ideia anterior era de mais expansão, mas hoje eu quero ficar mais, entender mais, amadurecer mais, ir para a área de curso, talvez consultoria, outros produtos dentro da Cantine, outras nuances dentro da Cantine. E no futuro, talvez, a gente vai fazer aquele negócio, como é que todo mundo fala, que quer, que pra ter em todo lugar. Franquia. Todo mundo pede franquia da Cantine. A Então, gente quer franquia. Lá em São Não. Carlos, SP querem. Vamos falar. não tá descartado. O pessoal do Brasil que chique. inteiro entra em Meu Deus. Nossa, contato. que legal. O Brasil inteiro. Que É incrível. surreal. Brasil Porque você tem inteiro. muitos seguidores nas redes sociais, né? Tem, e é tudo... Eles estão fiéis. Não, e é tudo natural, tá? Pois é. Tudo e eles são muito orgânico. fiéis às postagens, eu vejo, eu acompanho. Completamente orgânico. Nossa, e não só, também admiração você falar das É. pessoas te reconhecerem em qualquer lugar. Gente, é muito engraçado. Isso deve ser Imagina, incrível. Você é super famosa já, Incrível, andando com Luana. segurança. já. Ah, não. Imagina. Contratam-se seguranças pra Luana Cantine. gente. Não, isso aqui é mais engraçado, eu sou super tímida. Quando me reconhece na rua, eu quero enfiar Ah! a cara num buraco. Porque eu penso
assim, se essa pessoa não gostar de mim. Oh, meu Deus. Mas você é muito querido. Não tem Muito. como. E eu tenho certeza que isso faz a marca da Cantine também. E essa inovação de trazer você mais, né, a sua cara, o seu rosto para essas novas tendências que você quer trazer, né, os cursos, isso é muito legal, porque te deixa ainda mais engajada com a culinária, né? E inspira Nossa. muitas pessoas também, porque eu acho que existem muitas pessoas que querem continuar, querem empreender pela culinária e realmente não vê como começar, né? E ter sua história no IDCast sendo contada nessa semana de Páscoa, né? Eu acho que vai inspirar muitas pessoas, principalmente, Muito. né? Eu acho que você vai poder deixar uma pitadinha não só da França, mas sua nas É. pessoas. É isso que eu queria. Eu queria estar mais perto. Porque hoje eu fico muito perto dos meus funcionários. Muito. Olha, falam fora. Muito interno, muito perto dos meus funcionários. Mas eu quero estar mais perto do público de novo, que é a origem da Cantine. Então a Cantine cresceu muito rápido e muito rápido mesmo. E eu tive que ficar ali apagando incêndio, e resolvendo, e estruturando. Estruturado, eu quero voltar para minha origem, que é o que eu mais gosto de fazer, estar junto com o pessoal, cozinhar o que eu gosto, fazer os produtos novos, dar aula, que eu falei que eu não gostava de dar aula, não gostava de dar aula de geografia dentro da Mas ela tem aula de escola. culinária, tá, Mas, gente? eu Culinária acho que eu sou uma já- ótima professora. Não sou. Será que eu vou ter que fazer esse curso também? Eu Faz também pra quero, gente que não faz sabe pra cozinhar, gente. Luana. Então, eu vou Faz fazer um- Ai, eu quero muito, Meu gente. primeiro Petição. meu primeiro curso vai ser de bolos caseiros, para todo mundo saber Meu fazer Deus, bolo. eu quero. Que Gente, delícia. É maravilhoso. Eu E deixa eu te quero. perguntar, qual a sua receita preferida? Porque você falou, ai, quero voltar. E eu pensei, qual a receita favorita da Luana Mas Cantini? receita, tipo, No geral, assim, o que você mais gosta Mas de gosta fazer? de fazer. de fazer. Ah, adoro fazer bolo. Gente, vocês não têm ideia o tanto que eu gosto de fazer bolo de chocolate. Ai, que delícia. Gente, fazer bolo, colocar o bolo no forno, ver aquele bolo crescer, Crescer. sair. Aquele cheirinho Nossa, delicioso. maravilhoso. E você Ai. faz uns bolos lindos, assim. Nossa Cantine fez um. Eu vi ontem postando. Nossa, um tão lindo. Lindo demais. Eu tenho que aprender. Gente, eu lindo e vou. Já tô fazendo aqui a convocação. Petição pra Luana abrir uma classe de alunos que não sabem cozinhar nada. Tá, gente? Fazer macarrão. E eu vou ser número 1 nessa classe. Nossa, Ai, macarrão. faz macarrão. Imagina. Meu sonho é aprender a fazer, deve ser. É Nossa. muito difícil. Macarrão é forno, gente. Para, Que é macarrão é tão- forno. Macarrão é É forno. muito Sabe? delicado. É. Eu vejo direto no Masterchef e a gente vê que é uma das receitas mais difíceis que o pessoal até treme na hora de fazer. Luana, você iria pro Masterchef? Ah, vamos perguntas. Eu recebi alguns contatos da época do Masterchef profissionais de confeitaria. Eu falei assim, não, isso aqui é fake. Nem fui atrás. Eu tava Não, grávida, não sei, eu não fui atrás, mas... Nossa, eu amo. Eu acho que eu iria. Iria? Mas só se me chamassem, porque eu não ia... Não tem tempo, Ah, velho. seria icônico, imagina. A gente vai Ia ser entrar em engraçado. contato. Muito bom. Ia ser Nossa, engraçado. eu ia estar torcendo demais, Gente, meu eu sou Deus. desesperada. Imagina eu correndo naquela cozinha. A hora que alguém gritasse comigo, eu ia parar e tentar Luana! chorar. Falar, não conversa comigo, não. Chega. Você não gosta de trabalhar sob pressão assim? Eu trabalho super bem sob pressão, Sério? mas eu fico extremamente irritada. Irritada. Ai. Nossa. Mas eu desenvolvo assim num grau. A gente fez a show day, a gente vendeu mais de 1000 shows num dia. Meu Deus do Foi- céu. Nossa, 1000 churros. Não, shoes, shoe cream. Tá, Shoe cream. shoe creams. Shoe, aquela bolinha eu até trouxe que pra vocês. linda. Nossa, ai, eu quero experimentar. Parece tudo tão delicado. Eu acho que é o que você falou. Confeitaria é exatidão também, né? É, Imagina sob pressão assim. Nossa, eu faria Mas tudo a Luana, gente eu te fez. admiro muito, a viu? gente fez e Porque eu trabalhava assim, igual um trator. E assim, eu ligo um foco, um hiperfoco, que eu não sei da onde que eu tiro. E assim, começa a ser uma coisa violenta. E aí ninguém chega perto de mim, é engraçado. Ai, meu Deus. Mas, gente... Acho que agora com esses assuntos... com esses assuntos de comidinhas, eu acho que a gente poderia muito experimentar algumas coisas que a Luana trouxe pra gente, né? Nossa, Trouxe eu nunca algumas. comi. Luana, eu não sou aqui de Uberlândia, vai ser a minha primeira vez. Eu também nunca Comendo- Não, experimentei. começa com coração. Meu Deus. Estamos de volta. Gente, olha que mesa linda. Luana, E um por passe de favor. mágica. E um passe de mágica, olha aqui. O que você trouxe pra gente? Eu trouxe o croissant. O croissant? Croissant, Croissant. baby. Shoe cream de Ai, pistache, que que é a mais vendida da loja. Eu trouxe macarrão de frutas vermelhas. Pistache, inteiramente pistache, com frutas vermelhas. E essa tortinha aí, ela foi pro Natal de uns 3 anos atrás e nunca mais saiu do cardápio. Essa é a hit que eu tava vendo uma o pessoal. É querida. uma das mais pedidas, né? Gente,
Gente, Deus. Que Vamos delícia. experimentar, Mas né, lá tem, Ju? todo dia tem alguma coisa diferente. Mas o pessoal é super diverso também, né? Todo mundo gosta de uma coisinha diferente, E tem o né? Felicidade que eu não trouxe, que é um que derrete a cúpula de Ai, chocolate. eu a vi gente ontem. viu. A gente vi. viu. A gente Pessoal vai lá vem- pessoalmente. O pessoal vem de Experimentar. longe pra comer Felicidade. Eu vou lá. De né? longe, gente vai sim, lá. pessoal, a gente recebe muita gente de fora. Meu Deus. Muita tá- gente de fora. E vem aqui E às pra vezes vem. experimentar. E tem muita gente visitando Uberlândia. Aí às vezes, antes de ontem, eu tava ouvindo todo um inglês perfeito. Eu falei, nossa, gente. Perfect Que English. delícia. Nossa, então vamos experimentar, né, Ju? Vamos. Eu vou experimentar uma Enquanto macarrão, isso, vai gente. contando pra gente como que surgiu. Você falou que sempre trouxe essa pitada francesa. Sempre foi desde o começo? assim? Não, eu fazia bolinho. Uhum. Meu sonho era só bolinho. Ó, Gente, sabe aquele episódio, aquela coisa da Ana Maria Braga, de ser até a mesa assim? Eu tô desse jeito já, tá? deixa eu te explicar o que é um bom macarrão. Olha isso, Conta que pra gente lindo. a A casquinha tem que estar firme, o interior tem que estar macio, derretendo Nossa, na gente, que boca. delícia. E tá assim, tá? Eu sei. Nossa, que delícia. Eu sou chata. Gente, vocês não têm ideia, tanto que eu sou chata com comida. Com comida. Só. Nossa, a casquinha é muito E com meu marido, durinha. tadinho. Ele tem- Não pode estar ressecado. Às vezes eu vejo macarrão, a pessoa come, ele esfarela e voa. Isso aí é macarrão, normalmente macarrão velho, ou macarrão que assou Nossa. demais, ou macarrão mal guardado. Eu já tive como? experiências Nossa. ruins com macarrão também. A primeira vez que eu experimentei, eu não gostei tanto, porque tava muito esfarelento. Nossa, eu experimentei em alta, que acho que foi quando era, sei lá, 2016, 17. Teve o auge, né? Teve um auge que Do estourou macarrão. assim. Uhum. Mas Coloridinho, né? Nossa, muito perfeito. Eu falo que é um doce que é mais bonito do que gostoso. Uhum. Mas a gente faz uns gostosos lá. A gente faz um de Nossa. Eu amei. brigadeiro amargo. Macarrão não combina com brigadeiro tecnicamente. Mas o nosso com brigadeiro amargo combina e eu posso provar. Gente, de Uberlândia, vamos todo mundo pra Cantine, tá? Experimentar todas essas delícias. Nossa, isso tá muito bom. Nossa, eu amo frutas vermelhas. Aquela... Notas pra isso, né, Ju? 10. Eu 10. amo frutas vermelhas. Ah. Eu amo. Nossa. Prova a Nossa. chu. A chu, você abre assim, ó, e ela É vai isso de sair cá. um creme. É. Quer fazer as honras? Eu quero. Gente, que é isso? Jesus! Nossa, ele é bem recheado. Ah. Qual que é o nome desse? Chu. 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 É a chu de pistache. Escreve chux. Meu Tem Deus. gente que chama de Chu. pelota, tem gente que chama de broona. Nossa, lá Nossa, vem, gente. Estão preparados, galera? Tô passando agora embaixo de todo mundo que tá assistindo. total. Nessa Páscoazinha. Vamos lá. E como é que tá o cardápio de Páscoa? Não me Ana? conta. Me conta, eu quero saber. O que vai ter? Eu vou encomendar o meu já. Vai ter ovo de caramelo salgado, definitivamente. Definitivamente vai ter que ter. Pistache tem que ter. Eu vou fazer um. Gostou? Nossa, surreal. Gente, você que tá aí assistindo a gente pelo Spotify, clica na câmera que vale a pena ver Gente, essas vale muito a delícias. pena. Que isso? Nossa, que creme fluido assim, gostoso. A gente só usa creme de leite fresco. Nossa. Nossa. A gente põe creme de leite fresco em Gente, tudo. eu tô arrepiado. É, Tô com vontade de chorar. Acho que eu tô sonhando. Eu sinto que eu tô Nossa. sonhando. é tudo muito fresco lá. E o pistache é pistache de verdade. Eu não uso aromatizante, aquelas coisas horrorosas. Nossa, Isso tá muito ajuda bom. muito, né? Ajuda. Nossa, Nossa. incrível, Luan. Notas- Continua falando da... Nossa, como que eu vou dar menos que 10, Esse aqui gente, também em tá tudo 10, isso? galera. E Nossa, fala mais da Páscoa, eu não quero saber desses aí. Eu vou Conta fazer aos um ovo clientes. novo, diferente, que chama Blue Passion. Blue? Passion. Aham. Azul... É, paixão. Paixão Paixão é o maracujá é fruit de la passion. Ah, eu não falo de maracujá, não. É, vai Só ser, Nossa, eu apaixonado por doce de amo. maracujá. vai ser maracujá com mirtilo. Alguém já viu por aí? Não. nunca. Ovo de maracujá com mirtilo? Nem eu. E as duas Você frutinhas criou? são... Não foi. E elas são mais acidinhas, né? São. Nossa, deve vai ser ficar uma legal, delícia. vai ser legal. A gente tá. Nossa, mirtilo e maracujá. Aham. Nossa, icônico. E caramelo salgado. Caramelo salgado é. E os de chocolate Não, a gente tem que sempre. provar esse clássico de caramelo Uhum. salgado. Nossa, esse caramelo salgado é famosérrimo. Que tem até fã-clube, né? Tem. Foi um dos primeiros que a gente fez. Agora, o croissant. Croissant, ele tem que estar crocante por fora, macio por dentro. Ele estica. Quando você puxa, ele vai abrindo. Vamos puxar. Uhum. E Puxa aí, Ana, ele puxa. tem muitos alvéolos. O nosso croissant é feito com farinha francesa. Ai, gente, Olha, olha galera. que lindo. Vamos cortar. Não. Ele deveria estar mais alto. Dá o barulhinho. Mas- A gente assim, não é Gente, tá assim. crocante, olha isso. Olha lá, tá vendo que ele estica? Isso aí é o croissant certo. Gente, esse cheiro, eu queria que aguanta, pudesse aguanta, aguanta. passar aqui pra vocês. Esse cheiro delicioso desse Bastante croissant, manteiga. gente. Ele é levinho. E ele vai derreter. Ai, Nossa, que gente! massa linda. Derrete na boca.
Nossa, gente. Que isso? Nunca comi um croissant tão bom. Nossa. Gente, esse momento de silêncio é só pra gente falar que tá muito gostoso mesmo. Meu Deus. E como é que faz isso, Luana? Como é que você... as receitas Esse aí desse são daqui? normalmente Sai muito? 3 dias. Esse é o nosso carro-chefe. A dias? gente faz centenas de croissants toda Meu semana. Deus. A gente vende centenas por dia. Explicado, essa né? manteiga. Explicado. Essa manteiga você vem na própria massa, assim, ou passa por depois? Não, Porque é tem na por própria cima massa. também, né? É o seguinte, a gente usa farinha francesa, que ela estica melhor, então ela consegue dar mais leveza. Uhum. Pro croissant, ele acaba crescendo mais. Então a gente usa uma proporção de quase, tipo, 30% desse croissant é manteiga. Então a gente vai abrindo ela, folhando com manteiga e depois ela cresce. Então você bate a massa num dia, no segundo dia você faz todo o processo de folhear ela Olha. e depois você corta no terceiro dia que você assa. Meu, Nossa. então são 3 dias pra fazer um Aham. croissant. Sim. Ah, gente, Acho segura que é a esse o ansiedade. trabalho. Passaria mal, eu já ia comer na hora. E é tão Não. leve, eu já comi Nossa, croissants muito tão leve. pesados. Muito delicioso. Nossa, imagina também. 10 de novo pra esse, tá, galera? Total. 10. Eu achei um defeito nesse croissant. Ele tava mais baixo do que deveria, porque a gente. Porque ele fica grande. Às vezes a gente demora a colocar ele pra assar. Hum. Esse outro aqui tá mais certinho. Mas a gente faz de propósito pra rechear, e aí ele fica com mais recheio. Nossa senhora. Imagina. Que delícia. Não, imagina se. Ai. Qual o Às próximo vezes- ano que você O recomenda? próximo, eu iria no de pistache com frutas vermelhas. Deixa eu até passar. É um bolinho. Luana, você acha que já teve alguma combinação sua que não deu certo? Uma que você criou e falou assim, gente, deu muito errado isso aqui. Ai, na aqui tá França, muito uma errado. vez, eu fiz um negócio de abacaxi com limão e yuzu que ficou horroroso. E dei pra todo mundo provar. Fiquei morrendo de vergonha depois. Meu Deus do céu, você deu pra quem? Ah, não. Pro gente, chefe olha isso. estrelado. Ai, gente, que olha isso. vergonha. Gente, eu nem sei Provem como. absolutamente tudo que vocês forem comer. Que vocês forem servir pros outros. Provem. Provem Você antes de você tinha servir. provado? Não tinha provado. Que Ai, meu vergonha. Deus. Qual que Ah, foi o maior não, não, erro? não. Era yuzu com chocolate, uma coisa assim. Ah, eu sei que eu fiz uma coisa horrorosa lá. E aí, eles falaram alguma coisa? Ah, eles foram educados, né? Ah, que delícia. Separado, ficou ótimo. Mas quando põe junto, não fica tão legal. Nossa, imagina se de combinação. É. E qual que foi o seu maior acerto, assim, você acha? Um Cara, eu acerto. acertei muito quando eu fiz o Felicidade. Não é a minha sobremesa preferida. Eu não sou muito fã, na verdade. Porque eu gosto de coisas bem frutadas. Mas é uma coisa que eu acho que as pessoas gostam. Que é aquela cúpula de chocolate, De chocolate. derretido. Chocolate. E por dentro vem o quê? Por dentro pode vir sorvete, que a gente Ai, pode faz. escolher. Que Fazem legal, sorvete? gente. Primeiro? Fazemos. Ah, não. Se eu pudesse ter Gente, uma a cantina é qualidade. literalmente muito perfeita. Meu Deus do céu. E tem o cookie brown também, que a gente põe dentro, que fica bem bom. E a gente põe bastante morango, que também fica bom. Não tem erro, né, morango? Mas Isso assim, daqui. uma vez, eu não trouxe, eu devia ter trazido. A gente fez um limão, que o limão é uma cópia do Cédric Grolet. Só que eu acertei de primeira, porque eu fiz o limão, que é o limão do Cédric, mas eu fiz a receita na cantine com as minhas bases. E eu acertei de primeira. É muito difícil acertar uma receita de primeira. Meu Deus E ficou do muito céu. bom. Esse ficou muito E bom. quando você tá Nossa. testando as receitas, você sempre tá anotando um caderninho? Sempre tem um caderno do lado. E toda vez que eu viajo pra fora, tem um caderninho do lado que eu vou anotando tudo que eu Nossa. acho Tudo. legal. Porque tudo depois que você você tem que experimenta. reproduzir, É. né? Mas aí depois eu deixo o caderninho do lado e fica pra trás. Pra trás. Só que Hum. as memórias acabam ficando. Como eu sou sinestésica, eu preciso Ai, anotar. isso é ótimo. Eu acabo lembrando e às vezes eu vou fazer uma coisa, eu lembro de outra que eu vi em outra viagem e aí eu vou lembrando e vou fazendo alguma coisa. E tem algumas receitas que nunca saem, né? Tem umas eu imagino que deve só ficar só no... Qual que é o próximo? The next is... E o nosso torta. último, Essa é a torta. a torta, gente. É pra Nossa, quem gosta de chocolate. Ela Olha não que é linda. tão Galera, doce. dá pra ver. ela tem Olha as esse- camadinhas. Eu tô apaixonado com A esse. gente tá Esse tentando foi um ter dos meus total favoritos. cuidado. Esse também. Nossa. Gente, olha esse. Cabra da Ana Ju. Olha que hit. Gente, olha que lindo. Muito lindo. Dá pra ver as três. E é difícil deixar demarcadas as camadinhas? Pra gente, não.
Se você Ó, for fazer em bonito. casa, é. Totalmente, é isso que eu tô Vou fazer em pensando, casa e vou te gente. mandar foto. Por favor, não. Por favor, não, assim, Luana, ainda. olha o que eu fiz, notas. Ela A gente adora. tem Ela me muito- bloqueando, gente. Ela, eita. Nota dó. Aqui, gente, olha isso. Nota dó. Nota dó. Olha essas camadas perfeitas, é isso que a gente tava perguntando pra ela. O que não deve ser difícil pra Pra grande Luana. A gente, tem, grande, a gente tem muito equipamento, a gente É. tem só. Ultra congelador, a gente tem 2. Nossa senhora, eu vou provar. Prova, onde eu pego. É pra quem Isso. gosta de chocolate. Mas não é tão forte. My vez, my time. Nossa, dá pra sentir os... Ai, galera. Gente, os gente. chocolates. Eu peguei as coisas aleatórias da vitrine, viu? Só achou que eu fiz. Nossa, aleatória foi perfeito, Ela... então, né? Nossa, perfeito. Nossa, vou pegar mais pedaço. Gente, Nossa, que leve. É. exato. Apesar de Que ter leve. muito chocolate. Muito. Esse aí também eu dei sorte. Gente. Nossa, E como a- que faz a não. massa, assim, de tudo? Ele Como querendo que... Eu tô abrir- querendo receita. É creme de leite fresco, chocolate bom, não tem muito erro. E, Gente. assim, eu acredito muito numa influência de Deus mesmo. Então, Uhum. às vezes, quando eu tô cozinhando, tem coisa que não é minha. Gente, que perfeito. Não, surreal. Mas Luana. algum, Ana, foram esses, né? Esse Não, daqui é o foram que esses. mesmo? É, É o Esse que aqui ela o- trouxe. caixinha. Olha a Que caixinha, lindo. Gente, de a graça. caixinha. Olha que divo. Pega, Canti... né, gente? Ah, isso aí é muito importante. Cantine-se seja você mesmo. É um. Que seja você mesmo. Gente, olha que lindo. Então, se você pedir, comprar, vai... Vai vir essa Chegar- caixinha lindíssima. Às vezes vai numa caixinha vagabunda. Depende E é do dia. sobre. Depende do dia que a gente tá. Ah, você imaginaria E vai pegar uma disposto, caixinha qualquer uma com não. comida deliciosa dessa? Gente, eu não me importaria nada. Nossa, na mão, se ela chegasse Nossa, assim, eu- toque. Eu, obrigada. Vocês viram que algumas coisas vieram na caixinha vagabunda e Eu outras não. amei, eu amei. Não, que lindo. Luana, Luana, muito obrigada A pela gente agradece sua demais pela sua participação. disponibilidade, pelo seu tempo. Foi incrível conhecer um pouco mais da sua história, da Cantine. Então, você aí de casa quer conhecer melhor esse trabalho impecável, por favor, faça uma visita à Cantine. E só temos que te agradecer. Foi incrível te conhecer, Luana. Ah, Obrigada. Prazer é Lindo, meu, lindo, muito obrigado. Me gente. chamem mais. Ah, é vezes. lógico. Por favor. Eu acho que eu vou montar A um gente- quadro de receita e a Luana vai ser a nossa chefe. Pode Gente, o que vir. vocês Nossa, acham? pode O que chamar vocês que eu Por vou. acham? favor, gente, comentem que sim, Pois por é. favor. Gente, o episódio do The Cast vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a Luana por ter participado aqui com a gente, ter aceitado fazer parte desse episódio tão incrível na semana de Páscoa. Então, pra você que ainda não reservou seu ovo de Páscoa, já liga lá na cantina, já mandou uma mensagem, né, Luana? Não, nessa época já não tem mais. Acho que não vai ter mais nada. Quinta-feira, gente, Quinta-feira. Páscoa. Vocês querem matar a gente? Amanhã é Ah, feriado. Ih, meu Amanhã Deus, é feriado, então nem- já fique ligado, nem me liga. gente. Não ligue. Não tem mais, tem que Mas ser... peça pro ano que vem. É, Ó, peça é pro uma ano que boa vem. época pro ano que vem. semana que vem, depois da Páscoa. Apesar que Páscoa também pra mim é abril inteiro, assim. Então eu tô comendo ovo de Páscoa até acabar mesmo. Até acabar. Enquanto isso, gente, nós estamos nos despedindo aqui de vocês. E desculpa, mas a gente vai pegar mais um pouquinho desses Sorry, doces, ó, sorry, guys. maravilhosos. Beijo, Obrigada, gente. gente. Obrigada.